Glória a Deus. Amém? Que bom nós estarmos aqui para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Deus é bom, amém? Queridos, dia 3 a 5 de junho, Sítio das Palmeiras. Quem está ciente aí que vai acontecer? Eu acho que quase ninguém, hein? Quase ninguém. Dia 3 a 5 de junho, Sítio das Palmeiras, vai ser assim. O reencontro é como? Você fala assim, poxa pastor, mas eu já participei de um monte de coisa. Querido, em nome de Jesus, tira essa mentira de Satanás do teu coração. Vá no reencontro. Por muito tempo eu deixei de participar do encontro com Deus, achando, já tenho encontro com Deus todos os dias, jacaré. Cara, é um divisor de águas na sua vida. Então assim, não perca essa oportunidade. Eu não sei como eu vou fazer. Haja pela fé. Haja pela fé. Faça a sua inscrição e comece a orar, a jejuar nesse sentido e peça a Deus para te dar uma resposta. Eu tenho certeza que Deus vai te dar um escape, uma saída. O seu patrão vai te liberar, pode ter certeza. Vai por mim. Amém? Então, dia 3 a 5 de junho, sítio. Obrigado, rapaz, Davi. Você é bênção, cara. Deus te abençoe, filho. Dia 3, tá vendo, queridos? Falar que no Central você não tem espaço para trabalhar, pelo amor de Deus, cara. Talvez você não tenha um coração de servo como uma criança. É diferente. Amém? De 3 a 5 de junho, reencontro com Deus. Para inscrições, procura a Roberta aí. E a Cris, cadê a Cris? Está aí também? Lá, aquela pequenininha ali, 3 metros de altura. Aí, pequenininha. Amém? Que elas vão te dar mais informações. Aleluias. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Aleluia, te louvamos, Jesus. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14. Você que está em casa, abra aí também a sua Bíblia. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14. Amém? Se você não achou, fala aí, Academia de Excelência. Amém? Academia de Excelência também está de volta, é a nossa escola bíblica dominical. É a Academia de Excelência aqui na Central, top demais, né? Então assim, é um tempo de aprendizado, de crescimento. E Deus tem nos chamado a Central para crescer. E a gente nunca pode parar de crescer, amém? Então, para mais informações, procure o pastor Dudu também, tem mais informações para te dar. Não deixe de participar, porque é um tempo precioso. Tem vários cursos ali que você pode se adequar e você não parar de crescer. Amém? Então, você não tem desculpa para parar aqui na Central. Você a todo momento está incentivado a você crescer e a não parar. Amém? Então, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Repete comigo, um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12.
E quando partis 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendestes ainda? Você pode abaixar a sua fonte e vamos orar? Jesus, nós te louvamos. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu servo, o teu instrumento, Jesus. Eu não sou nada mediante a tua presença. Reconheça a minha pequenez e o quanto sou limitado. Mas nós estamos lendo a tua palavra, que é eficaz, ela é soberana, ela é inigualável, ela é ilimitada, ela é poderosa, ela é a espada de dois gumes que corta entre a alma e o espírito. É ela que nos convence do pecado e do juízo. É o teu Espírito Santo, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, que traz vida, Pai, que traz vida ao nosso coração e ao nosso entendimento. Espírito Santo, eu oro, Pai, que nessa noite haja uma compreensão, haja um entendimento, Pai, que a nossa mente, que o nosso espírito seja elevado e que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, todo inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti, nós repreendemos em nome de Jesus. E, ó Deus, e que os céus, como nós cantamos, que os céus estejam abertos sobre nós. E declaramos que a vida de Deus venha sobre nós nessa noite, Pai, pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus, ó Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Visão distorcida. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas de vez em quando eu tenho acontece comigo, essa visão distorcida, como se fosse um pequeno problema que eu tenho às vezes, sei lá, o que acontece comigo, meio que um surto. Eu estou assim, de repente, minha visão como se fosse embaralhar-se, sabe? E aí eu já sei que está acontecendo alguma coisa, eu fico na minha ali quietinho. E mesmo que eu esteja com os olhos fechados, eu sinto como se a minha visão tivesse cruzada. E depois de passar esse problema, eu sinto assim como se viesse uma dor de cabeça muito grande. E antes eu não conseguia entender o que era isso, sabe? E aí, toda vez que eu começo a sentir isso, eu começo a orar. Eu falo: Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que não vem de Ti. E começo a orar pela minha vida. E anteriormente acontecia muito de vir a dor de cabeça. E depois que eu comecei a orar por isso, a minha visão volta novamente normal. E é como se nada tivesse acontecido. Uau! Então eu oro para que, sabe, sobre a tua vida, tanto ela real quanto espiritual, a sua visão seja clara, ela seja, sabe, impactada e curada nessa noite, amém? Os seus olhos precisam ser curados para que você possa ver com clareza. Seus olhos precisam ser sarados para que não haja trevas em sua vida. Olha que interessante, nós estamos numa caminhada, amém? Desde quando você nasceu, querido, você está numa caminhada. E hoje você tem entendimento. Quando você era criança, o seu pai preparava aí uma lancheirinha para você ir para a escola. Ou se você fosse fazer uma viagem, o que seu pai fazia quando chegou na fase da adolescência? Primeira viagem, o que seu pai falou? Meu filho, toma cuidado com isso, toma essa necessaire aqui com remédio, se você tiver dor de cabeça, liga para a mamãe e para o papai. Não é isso? Ou estou mentindo? É só comigo que aconteceu isso, gente? Mas a primeira viagem é assim. Então, muitas vezes, cara, na caminhada da vida, a gente esquece de levar o alimento. Olha que interessante. Os discípulos entraram no barco para 12 discípulos e levaram apenas um pão. Um pão. E eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, aquilo que o Espírito Santo de Deus me confrontou. Será que você tem levado mantimento? Será que você tem levado o mantimento necessário para a sua viagem? Primeiro, para onde você está indo? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. E aí é por isso que muitas vezes, no final do ano, quando você vê lá as suas metas, você fala: poxa vida, eu poderia ter acertado muito mais. Mas eu oro e eu glorifico o nome do Senhor, sabe, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance.
É um Deus que muda a nossa história. O que nós precisamos fazer para que Deus restaure, nos mude, nos traga clareza na nossa visão? Sabe? De uma visão distorcida, Ele traga clareza, traga certeza, e que nós possamos ser a resposta dessa geração. Eu quero ser. Amém? A célula Sinai multiplicou aí para Shekinah, porque eu quero avançar, cara. Amém? Eu quero avançar, nós entendemos isso. Nós não conseguimos colocar o mundo todo aqui dentro da central, muito menos Carapina aqui dentro. Mas nós conseguiremos colocar Carapina dentro da casa de cada um aqui nessa noite. E aí quando eles falam assim, pastor, o que você quer? Qual que é a sua oração? Eu falo bem assim, eu oro para que tenha uma célula em cada quadra de Carapina de André Carlone. Essa é a minha oração, cara. Já pensou? Uma igreja de periferia, cara, que nem é da rua principal. Mas Deus escolhe os pequeninos, cara. Deus escolhe aqueles que não são. Amém? Então, assim, o que você tem, cara, preparado para a sua caminhada? De que você tem se alimentado? Qual é a fonte, cara, que tem saciado a sua fome? A Joyce falou aqui no culto do monte, né? Que a gente com fome, a gente fica ali, né? Talvez a gente fica ali, não está preparado para o momento, né, Joyce? Para o momento do almoço. Aí, de repente, a gente se depara com uma coxinha. A gente sabe, o que é melhor para o almoço, querido? Arroz, feijão, aquele franguinho, aquele ovo frito. Ou a coxinha? Hã? Essa geração é como? É a coxinha, pô. Não, Nutella não. Nós somos a geração sacerdotes reais, povo santos. Amém? As pessoas falam, o povo é a geração Nutella. Não, em nome de Jesus. Nós vamos ser a geração que vamos alcançar coisas que a outra geração não alcançou. Amém? Porque se Deus tiver que levantar outra geração para que vá adiante, é porque a nossa geração falhou. E eu não vou falhar. A nossa geração não vai falhar. Amém? Nós vamos alcançar, queridos. Nós vamos vencer. A nossa visão vai ser alinhada, vai parar de ser distorcida, vai parar de ser comprometida por influências externas. E a partir de hoje, agora quando a gente falar, poxa, nós vamos ter uma longa caminhada. Nós temos uma longa caminhada, querido. Jesus te chamou para você, sabe, viver neste mundo. E a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a todo dia, todo momento, você tem que pegar a sua cruz e decidir carregar ela. Não é todo domingo, é todo domingo? Hã? Não, querido. É segunda, terça, todos os dias. Só você sabe a batalha que você tem lá no seu serviço, na sua casa. Só você sabe as tribulações, as flechas do inferno que é lançada contra você. Então assim, como você se alimenta faz total importância. A Joyce falou sobre isso, né? E esses dias eu tive a oportunidade, cara, de... Né, como que a palavra fica ruminando no nosso coração, no nosso espírito. Eu tive a oportunidade entre almoçar e comer uma coxinha. Eu passei pela coxinha, eu falei, quanto que é a coxinha? A mulher falou, acho que é R$5. Eu falei, tem maionese caseira? Ah, poxa. Pô. Maionese caseira, pô, você tá doido. Ali é propício para você ter uma... Né, aquele negócio que desarreia. Você fala, não, vou almoçar. No seu subconsciente, você fala, não, rapaz, vamos pegar um arroz e feijão, uma salada. Estou fazendo a reeducação alimentar aí para, né, ficar mais fitness. Mas eu passei por isso, cara. Eu olhei aquela coxinha e falei, financeiramente é rentável, ó, R$5. Pô, 50 conto o peso da comida. Pô, comi aqui rapidinho. 10 minutos, maionese, à vontade. Ó, voltei para fazer o que eu tenho que fazer, amigo. Pô, se você tiver dinheiro para comer 2, meu Deus, você nem toma café mais, só janta. 2 coxinhas, irmão. Tem gente aqui que, Luquinhas aí, come 3 e toma café e janta. Desculpa, Luquinha, desculpa. Depois você me perdoa, irmão. Mas olha que interessante.
A palavra de Deus veio ao meu encontro naquele momento, é uma coisa simples, mas a sua visão faz distorcida, faz você se alimentar de coisas que não era para você se alimentar. E espiritualmente falando, querido, acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes Deus fala, dá esse tempo que você está perdendo no YouTube para mim. Esse Instagram, para com isso, irmão. Aí você fala assim, foi alguém que falou? Não, o Espírito Santo falou no teu espírito, falou com você. O que você faz? É a minha consciência. Não é nada, querido. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se move em nós com gemidos inexprimíveis. Quando a sua visão não está alinhada, quando a sua visão está distorcida, você dá desculpa para tudo. Como eu ali naquela coxinha, falei, rapaz, vou comer aqui rapidinho, top. Mas o Espírito de Deus trouxe a mensagem da Joyce e falava assim, vai te alimentar naquele momento. Talvez vai te trazer até uma dor maior. Por que não fazer o que é certo? Em nome de Jesus, nós somos uma geração que vamos andar sobre a palavra, amém? Guiados pelo Espírito. Nós não vamos mais ser influenciados por este mundo. Sabe? O mundo está aí, querido, a todo momento. A todo momento nós somos alvejados. A informação tá assim, ó, tá rápida. Sabe, você pode se alimentar a todo momento. Mas você pode escolher sim no seu tempo. Você pode parar e falar bem assim, não, a culpa foi daquela coxinha que estava lá, né? Poxa, praticamente me assediando ali. Mas não. A decisão foi de quem? Foi sua. Então eu faço parte de uma geração que hoje vai decidir, cara, ter a visão clara. Ter a visão clara daquilo que quer e para onde está indo. Eu vou decidir me alimentar pela palavra e vou viver pela palavra. Amém? Então, cara, assim, é tempo de a gente não transferir mais responsabilidades. Não, é porque é a esposa que Deus me deu. Se eu tivesse mais tempo. Queridos, se você ora assim, cara, Deus vai permitir que você passe por alguma circunstância para que você tenha tempo para falar, meu Deus, não era falta de tempo. É a minha prioridade. Eu ouvi uma frase ontem e eu quero compartilhar com você. Eu até anotei ela aqui. Quem veio aí na revisão? Foi? Meu Deus. Sobrenatural. Porque quem quer andar na visão, querido, tem que vir na revisão. Líder que não vem na revisão tem que repensar, cara, qual é a sua prioridade. Olha o que eu ouvi ontem. Aquilo que você prioriza, você vai conseguir realizar. Pegou isso no teu espírito? Se você não está conseguindo realizar, é porque você não tem priorizado. Sabe por que você está fraco espiritualmente? Não é por causa do ministro que não cantou a canção que você não quis. É porque na segunda-feira você não tem se alimentado. Vem ali uma oferta ali, um chamado ali, a notificação, e você, não, vou aqui. E quando você vai ver, se passou o quê? Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Você vai dormir 3 horas da manhã, tem gente que vira à noite. Sexta-feira no monte, 20 horas às 22, você fala, tá tarde. Tá tarde. Deus tem nos chamado para priorizar, querido. É um tempo de nós alinharmos a visão. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha o que eu quero repetir com você aqui em Marcos. E ordenou-lhes dizendo, olhai e guardai-vos do fermento e dos fariseus, e do fermento de Herodes. Pastor Elber falou muito bem aqui. Os fariseus, os escribas e fariseus ficavam ali, né, falando em alta voz dos versículos, mas não viviam aquilo. O que Deus está falando? Hoje em dia, o mundo está aí, querido, dizendo o quê? Eu tenho um padrão de evangelho,
Eu tenho um padrão de cristianismo. Por que o evangelho caiu tanto em descrédito? Porque eu e você que poderíamos representar a imagem de Cristo. Por que, sabe, naquele tempo os discípulos andavam e eram confundidos com Cristo? Porque eram vistos a semelhança deles, cara. A forma que eles andavam, o que eles faziam, como eles falavam, era igual a Cristo, cara. Então eu e você fomos chamados para isso, para sermos, olha só a diferença, eram 12 que impactaram o mundo, olha quantos tem nesse auditório aqui, cara. Mas Deus está levantando uma geração que vai se colocar de pé e falar, Senhor, eis-me aqui. Uma geração que vai priorizar, cara, que vai dar prioridade. Uma geração que vai alinhar a sua visão. Uma geração que não vai mais perder tempo. Porque a sua visão, cara, está distorcida. E Deus, nessa noite, me trouxe aqui para nós alinharmos a nossa visão. Porque Deus tem compromisso com a tua palavra. Amém? E Deus quer usar você. Amém? Fala assim, Deus quer me usar. E fala assim, eis-me aqui, Senhor. Me usa conforme o teu querer. Amém. Que assim seja. Antigamente a gente achava que o ID do Senhor era do pastor. Mas nós entendemos que o ID é para todos. E é para quem quer. É para quem quer, não é? É para todos, mas é para quem escolheu. Existe uma escolha a ser feita. Primeiro você tem que decidir se você vai entrar neste barco. Amém? E se você entrou no barco, querida, não tem jeito, você vai perder o controle. Porque tudo que você tem, a sua vida, é dele. O barco aqui representa a nossa vida. E aí Deus quer nos exortar. Nesse momento aqui, Deus está exortando, Deus está confrontando os discípulos. É isso que Deus está fazendo conosco nessa noite. Deus está nos despertando, Deus está nos alinhando, Deus está ampliando a nossa visão. Versículo 16, arrazoavam entre si dizendo, é porque não tendes pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, por que arrazoai-vos? Porque não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Deus está falando de quê? De consideração, Deus está falando de compreensão. Você já reparou, querido, que você tem dificuldade de compreender às vezes? Eu tenho. Pastor, passa um dobrado comigo ali, ó. Eu pergunto de novo, pastor Dudu também que sabe. Pastor, me explica de novo. Porque eu preciso compreender. Agora sim, se no mundo real, assim, se no mundo, sabe, nesse mundo nós precisamos compreender, querido, no mundo espiritual é a mesma coisa. Mas se você já não está se importando com o que você se alimenta, quanto mais compreender as coisas do céu, aquilo que Ele quer para este tempo. Nós acabamos de cantar, teu reino vem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que você tem vivido para isso? Eu não estou, querido, eu não estou pregando só para você. Foi isso que Deus me confrontou, foi isso que Deus falou comigo. Eu trabalho como motorista numa empresa. E eu estava ali, peguei um produto, até machuquei minha mão toda com isso. Produto muito forte. E eu estava ali limpando a parte de cima do ar-condicionado, do carro, do ônibus. Porque a área que eu trabalho lá é bem suja, né? Tem bastante influência externa, poeira, sujeira. E o meu ônibus ali, o pessoal fala, nossa, motorista aí é padrão, ônibus limpinho. E eu, caraca, estou me destacando por isso, cara. Que bacana. E Deus não quer que você se destaque? Claro que quer, querido. Ele quer que tudo que a gente faça para a glória de Deus. Amém? Tudo que você se propor a fazer, seja o seu chefe bom, ruim, não importa, faça como se fosse para Deus.
Não importa se estão reconhecendo, se não estão, faça como se fosse para Deus. Por quê, Rodrigo? Porque Ele está vendo. E era isso que deveria nos motivar, porque se Ele está vendo, é o que nos basta. Mas qual o problema? A gente precisa de um reconhecimento de alguém. Tapinha no ombro. Mas é porque a nossa visão ainda está distorcida. Eu estava lá, correndo o risco daquele produto cair no meu olho. De repente, aquela ferida começou a doer. Toda vez que eu pegava naquele produto para passar de novo, eu Jesus, nossa. Aí a última vez que eu consegui, assim, eu falei, vou até aqui porque está doendo. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou bem assim comigo, por que você está fazendo isso? Parece coisa de doido, né, cara? Mas é a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus falar com você. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ele fala com você a todo momento, cara. A todo momento. Aí ele falou bem assim comigo, por que você está fazendo isso? Eu falei, aqui, ó. Não, Jesus, é maneiro ser reconhecido, pô. Deixar meu carro limpinho, pô. Mas para quem você está fazendo isso? Não, Jesus, é para o pessoal quando entrar se sentir bem, pô, no meu carro, o encarregado e tal. O pessoal do administrativo entrar, pô, o carro do Rodrigo aí, 1285, é o melhor ônibus. Vão, os mais sujinhos levam os outros clientes e eu levo só os administrativos. Olha que legal. Pô, subi de patamar, olha. Aí é isso aí. Aí o Espírito Santo de Deus falou bem assim comigo, por que você não busca da mesma forma me agradar? Aí eu parei. Aí o Espírito Santo de Deus me constrangeu. Eu comecei a chorar e falei, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo. Porque eu estou aqui oferindo minhas mãos, esperando um reconhecimento que a ferrugem vai levar. E eu não estou buscando te agradar, buscando com a mesma intensidade, com a mesma força. Estou aqui ferido e não está me impedindo de parar de fazer, porque muitas vezes, espiritualmente, você fala, vamos fazer alguma coisa, aí você, tanta desculpa que a gente arruma, né, querido? O seu líder de célula fala bem assim, vamos fazer isso. Não, é que eu tenho outro compromisso. Não, mas aqui, vamos fazer. Não, é que, sabe, como é que é? Estou cansado. Eu estava ali com os meus dedos feridos, cara, doendo, e eu não parava de fazer, porque emocionalmente eu estava querendo agradar alguém, mas não estava me importando em agradar o Espírito Santo. Será que tem alguém comigo aqui nessa noite? Pessoas que não estão só preocupadas em fazer o que tem que fazer. Eu não estou falando que você não tem que ser um bom profissional. Eu não estou falando que você não tem que ser o melhor na sua área. Eu só estou dizendo o seguinte, você tem que priorizar aquilo que de fato precisa ser priorizado. Sabe por quê? Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Você pode me ajudar? Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais... É isso que nós precisamos viver. Os céus já estão abertos. Ele já veio, Ele pagou o preço por nós. Agora, é nossa responsabilidade, não culpa, porque culpado não é filho. Responsáveis, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e toda culpa. Jesus fala bem assim, vocês não compreendestes ainda? Essa é a mensagem para mim, para você. Será que vocês não compreenderam? O mesmo Deus que fez a multiplicação, quantos cestos? Em outras palavras, ele está falando bem assim, William, quantos milagres você já viveu, cara?
Por que você ainda não compreendeu? Será que você não compreendeu ainda? O que é preciso mais? Versículo 17: tendo ainda em vossos corações, porque arrazoais e não tendes pão, não considerastes e não compreendestes ainda, o vosso coração está endurecido. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouves, e não vos lembrais. Será que nós não estamos assim? Temos ouvidos, mas não o ouvimos. Temos olhos, mas não mais o vemos. Compreensão e percepção. Primeiro nós precisamos compreender para perceber. Eu não sei quanto a você, mas eu já me deparei em algumas situações. Por exemplo, eu não sou muito bom de informática. E aí eu sempre estou procurando alguém que possa me mentorear, né? Me ajudar. E aí eu vou lá, poxa, e fico batendo cabeça. Meu Deus, como que faz isso? Aí vou, quando eu decido pedir ajuda, eu falo, me ensina aí como que é. Aí ele fala assim, ó, é assim, assim, tal, tal. 3 passos aqui. Eu lembro que fui fazer uma programação lá com o William, lá agora do... Como? Imposto de renda, né, meu filho? Obrigado. Imposto de renda. E ele me pediu um extrato que você só consegue num dos aplicativos. Enfim, não vou fazer propaganda. Porque a central não tem que ser assim agora. Não pode falar, entendeu? E aí, ele foi lá em casa e me mentoreou, me ajudou. E 3 passos ou 4 passos que ele me ajudou lá. Top. Eu falei assim, era só isso? Você tá de brincadeira. Rapaz, você não tem noção. Você me pediu, eu fiquei aqui, ó. Vai e volta em outro aplicativo, baixei outro, fui no YouTube, pedi explicação e eu ia seguindo os passos. E quando chegava no final, eu não conseguia. Ele, Rodrigo, vem cá, nós batendo papo e tal, tal. Aí ele, assim, papá. Foi, já enviei para o meu e-mail. Como assim? Sabe por quê? Nós precisamos compreender para termos a percepção que muitas vezes aquilo é um passo fácil, mas nós precisamos dar esse passo. O que Jesus está falando com eles é o seguinte: vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo. E qual o problema disso? Jesus fala sobre isso aqui. Jesus queria alinhar primeiro a visão deles, a percepção. Aliás, a compreensão e a percepção. O que nos impede de termos os nossos olhos abertos para termos a compreensão e a percepção que Deus está falando para nós nessa noite? Jesus está alertando aqui na palavra dele. Um coração endurecido. Sabe o que te atrapalha a ver claramente? Sabe o que te atrapalha a ter a compreensão e a percepção? Os discípulos, querido, deixa eu te falar, os discípulos estavam com Jesus, eles tinham acabado de ver Jesus fazer milagres e proezas, eles viram os milagres, eles pegaram os 12 cestos, cara. Você não está entendendo? Trazendo isso para você, para mim, será que você pode colocar aí? Eu vejo aqui vários discípulos de Jesus, amém? Então a pergunta que é assim, talvez o seu milagre aqui, dá nome para eles. O meu milagre talvez seja o meu casamento, o meu milagre seja a minha filha, quantos vários outros que Jesus fez. Mas só que às vezes nós entramos num barco da vida e esquecemos disso, esquecemos de quem está conosco. E aí as influências vêm, o medo vem, sabe, tudo vem. A gente para de se alimentar da forma correta. A gente para de dar prioridade, de fato, àquilo que deve ser priorizado para nós. E aí nos encontramos perto, mas longe. Aí Jesus vira para mim e para você nessa noite. Será que vocês não estão percebendo?
Será que vocês têm ouvidos e não ouvem? Tem olhos, mas não veem? Será que vocês não estão percebendo que o coração de vocês está duro, endurecido? Uma das grandes causas do coração endurecido é o engano do pecado. O engano do pecado. A atitude de um coração endurecido é andarmos errantes, rebeldes, incrédulos, desobedientes, perdidos e desviados. Eu quero ler com você anota aí, você que está anotando, para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui o autor está referindo ao povo de Deus, o povo de Israel no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, não me indignes contra esta geração. E disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurarei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, de novo, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que aquele povo de Israel, no deserto, apesar de ver a água brotar da rocha, apesar de passar no meio de um mar, Deus dividir o mar, e eles passaram ali em terra seca, mesmo assim, o coração do povo estava endurecido. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo de hoje, queridos? Apesar de nós sermos e termos certeza do nosso Deus, quem nós cremos, quem nós vivemos, será que o nosso coração não tem se tornado endurecido? Ao invés de olhar para a irmãzinha ou para o irmão que está cheio do Espírito Santo e falar bem assim: poxa, eu queria tanto viver isso. Às vezes, a gente quer ter a unção que o outro tem, querido, mas não queremos pagar o preço que ele paga. Já reparou isso? Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é o seguinte: será que vocês não estão vendo que o coração de vocês está endurecido? No versículo 22 e 26 de Marcos 8, voltando lá para o nosso texto base, Marcos capítulo 8, olha o que diz. Você já passou por alguma situação, querido, que alguém simples, você ali no seu dia a dia, desiludido, afastado, pensando o que vai ser da sua vida, e Deus te dá uma resposta, através de uma oração? Quantas vezes eu me encontrei assim, que alguém chegou perto de mim, fez uma oração, fez um clamor, falou: cara, o que está acontecendo com você? E aquela pessoa trouxe um queimar no meu coração novamente, uma quentura, e eu falei: poxa vida, eu posso voltar ao primeiro amor, eu posso voltar para este lugar. Lembra do cego de Jericó? Qual a atitude que ele teve quando ele viu Jesus? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. É isso que Jesus espera de nós. Aí, pastor, essa
é a intenção do inimigo, querido? É te afastar. É fazer com que você perca a visão. É fazer com que você se afaste do rebanho. É fazer com que você deixe de andar em unidade. É fazer com que você deixe de andar na célula. É fazer com que você deixe de andar com o seu discipulador. Me ajuda aqui. É fazer com que você deixe de fazer isso, cara. Ah, mas assim, eu não gostei muito do que ele me falou. Será que os discípulos aqui gostaram do que Jesus estava falando com eles? Queridos, isso é amor. Eu oro para que Deus mande pessoas que tenham coragem de falar com você, cara, está errado, não é assim, é assim, é assim, é assim, diz a palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Essa pessoa está cheia do Espírito Santo e está querendo, ele tem amor pela tua vida, porque se ele não te amasse, ele deixava você fazer o que você está fazendo. Ah, meu Deus, como eu não compreendia os tabefes do papai, cara, da minha mãe. Ficava, meu Deus, só a graça. Mas depois de uma certa idade, de uma certa maturidade, eu pude compreender, cara, o amor e o cuidado através daquela exortação. Eu oro para que você possa entender isso como amor e cuidado de alguém que te ama, que está te exortando dentro da palavra, que está te orientando. Quando você chega, e aí, o que eu vou fazer? Fez assim, assim comigo, vai lá, perdoa. Não, mas me ofendeu. Que oportunidade linda que você está tendo de amar o teu próximo como a ti mesmo. Não, mas eu vou deixar de caminhar. Não, é agora que você tem que se permanecer. E muitas vezes, por nós trocarmos o alimento correto, por focar na coxinha ali, a gente deixa de viver a verdade da palavra. E por não estar com a visão alinhada, estar com a visão distorcida, a gente encara isso e vê isso de uma forma totalmente diferente. Você pode ser convertido e os seus olhos espirituais podem ter sido abertos, mas ainda pode estar enxergando de uma maneira distorcida. Olha que interessante. Você está aí, querido? Olha o que diz aqui, no versículo 27. Perdão, versículo 22. Logo depois desse contexto que Jesus fala e exorta a eles, da visão, tem ouvidos e não ouves, tem olhos e não vê. Logo abaixo, Jesus fala no versículo 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Repete comigo, um cego. E rogando-lhe, pediu que o tocasse. Betsaida aqui significa lugar de pesca. E nessa noite Jesus veio te encontrar aqui neste lugar, amém? Nós estávamos cegos e perdidos e Jesus nos encontrou nessa noite. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Sabe, olha que interessante. Ele estava cego, perdido. A influência externa fez com que ele se perdesse, apesar de ser cego. Mas nessa noite, Jesus te pega pela tua mão e fala bem assim: sai fora da aldeia. Por quê? A aldeia, fora da aldeia, é onde você está com Jesus. É só você e Jesus, querido, e mais ninguém. Enquanto você está no meio da multidão, enquanto você está ali no meio da aldeia, você ouve a todo mundo: ah, o que você tem que fazer? Mas faz isso, faz aquilo, porque a influência externa está dizendo a todo momento o que você deve fazer. Jesus pega aquele cego, leva para fora da aldeia e fala assim: Rodrigo,
Jacaré, sou eu e você agora, mais ninguém. E Jesus, cuspindo em um dos seus olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores ainda andando. Olha o que a visão distorcida faz, querido. Nós não vemos claramente, nós não vemos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, mas nós vimos de forma distorcida. Nós vemos às vezes as dificuldades como um problema, sendo que a dificuldade é uma oportunidade para nós crescermos. E ele disse, depois disso pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele sobre os seus olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, e nem digas a ninguém. Será que você pode se colocar de pé aí? Nessa noite Deus quer restaurar a sua visão, amém? Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Ele quer te levar para este lugar aonde é só você e Deus. Olha que interessante. A palavra do Senhor continua dizendo, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um profeta. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Os mesmos discípulos que foram confrontados, se têm olhos e não veem, se têm ouvidos, mas não veem, se foram confrontados, se eles lembravam dos milagres. Os mesmos discípulos que Jesus falou com eles: será que vocês não estão vendo, não estão ouvindo, não estão percebendo? Os mesmos discípulos agora estão sendo perguntados por Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Um ali, que teve a visão restaurada, que teve a visão alinhada, olha o que ele respondeu: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era neste lugar que eu queria te levar. Aqui está falando sobre Pedro, mas será que você pode colocar o seu nome aí, no lugar de Pedro? Será que você, Simone, Gabriel, será que você pode responder aí? Deus está te perguntando: e você, quem dizes que eu sou? Será que você está no barco e você está crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la? Será que as dificuldades têm feito você perder a visão? Será porque as coisas não têm acontecido do seu jeito, do seu tempo? Será que o confronto tem feito você perder a visão? Você chegou aqui destruído, todo ferido, curaram você, sararam, tosquearam você, e agora que você está limpinho, está saudável, você acha agora que você pode andar com as suas próprias pernas? Deixa eu te falar uma coisa: se está te confrontando, se está batendo, é este lugar que Deus te colocou para te sarar. Porque a palavra de Deus fala bem assim, que o filho, ele está sujeito à correção do pai. Quem não está sobre a correção do pai não é filho. E nós somos filhos. Nós ouvimos aqui na revisão que para usar armadura, nós temos que ter a nossa identidade de filhos bem saradas, bem firmadas. E a sua visão tem que estar alinhada, não pode estar distorcida, querido.
Não é porque você tem tanto tempo de cristão que você acha, já sei de tudo, sei andar sozinho. Não, querido. Você já viu uma ovelha que se perde do aprisco? A própria lã dela começa a pesar, começa a ficar suja, atrapalha ela a caminhar, atrapalha ela a se alimentar. Por que Deus fez isso? Para que você precisasse um dos outros. Porque sozinho nós não conseguimos muita coisa, mas juntos, como pedra sendo forjada, Ele foi a pedra angular, Ele foi forjado, moído, e nós somos a imagem do Cristo, do Deus vivo, cara. E Deus te pergunta nessa noite: e você, quem diz que eu sou? Será que você tem andado como os discípulos e não tem reconhecido, não tem visto? Será que o teu coração está endurecido e você não consegue, sentir a presença do Espírito Santo, que está aqui nessa noite, que usa quem Ele quiser, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser? Ou você acha que a sua religiosidade, você colocou Jesus numa caixinha e acha que Jesus, se Jesus não falar assim com você, não é Jesus? Você colocou Jesus dentro da sua caixinha de religiosidade e falou: não. É mais fácil você fazer assim do que você reconhecer que o teu coração está endurecido e você precisa fazer como aquele cego. O que queres que eu te faça? Jesus, me cura, me toca novamente. Eu quero ver, Senhor. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Eu reconheço, Jesus, que a minha falha não está na central, a minha falha não está no meu líder, não está na minha célula, Jesus. A minha falha está em mim, Jesus. A palavra diz que o problema da frieza é o coração endurecido, e o coração endurecido, o problema que é o engano do pecado. E Jesus te trouxe aqui nessa noite com um olhar de amor, e olha nos teus olhos e diz: e você, o que dizes que eu sou? Os 12 não falaram nada, mas Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Jesus está perguntando para mim e para você: e você, Rodrigo? E você, Kevin? O que você diz quem eu sou para você? Coloca a mão no teu coração aí nessa noite. A palavra de Deus fala que um coração quebrantado Ele não rejeita. Rodrigo, o que eu devo fazer? Eu oro para que nós viemos trilhar o caminho do arrependimento, o caminho de consagração, o caminho de dedicação, de darmos prioridade àquilo que é prioridade para Ele. Será que você pode gerar aí no teu espírito uma oração e falar: Jesus, eu estou com meu coração endurecido, eu reconheço, Jesus, que dia após dia eu não tenho me alimentado direito, eu não tenho dado prioridade àquilo que é prioridade. O teu Espírito até clama, o teu Espírito até me exorta. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para me exortar, porque se eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim, é porque a minha visão está distorcida. Eu não tenho entendido nem compreendido ainda, Jesus. Mas nessa noite eu te peço, assim como aquele cego de Jericó, assim como esse cego aqui, Jesus, que teve a sua visão restabelecida, não parcialmente, mas totalmente. Deus nessa noite quer abrir os teus olhos espirituais, quer abrir os teus olhos da alma. Ele quer te curar completamente. Ele quer que você veja plenamente aquilo que Ele tem preparado para você. Aquilo que Ele tem preparado para você é aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que não subiu para a tua mente, é o que Ele tem preparado para você, meu querido. Mas você está disposto a se render? Você está disposto a se prostrar e dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu não saio daqui, Jesus, enquanto o Senhor não restabelecer a minha visão de forma plena. Quantos nessa noite estão dispostos a dizer isso? Jesus, eis-me aqui. Eu quebro meu vaso, Jesus.
Faz de mim o que tu queres, Jesus. Aos teus pés estou.